Boa noite a todos. Deus seja louvado porque nós estamos em sua santa casa. Amém? A todos que nos assistem também se sintam abraçados pela graça de Deus, que juntos possamos ter um encontro com Deus nessa noite. Eu gosto de vários adjetivos que a igreja recebe, como casa de oração, não é mesmo? Como hospital, onde a gente está doente, vem receber cura. Mas eu também gosto quando é reconhecido como casa de encontro. Que a gente encontra com os nossos irmãos, onde a gente encontra com pessoas que a gente às vezes não vê faz tempo. Mas também porque a gente encontra com o nosso Deus. E juntos, todos nós juntos podemos sair daqui melhores do que chegamos. E que nessa noite, nosso coração possa estar aberto para entender a vontade dEle para cada um de nós. Por isso que nesse momento já convido você para orarmos, para abrir sua palavra. Grandioso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui na tua santa casa. Estamos já nas primeiras horas dessa segunda-feira. E nós já entregamos já essa segunda-feira em tuas mãos. Nós não sabemos como será, mas é por isso que a gente está aqui em tua casa para entregar nossa vida por completo, e não somente um dia, não somente uma semana, mas para que o Senhor venha tomar conta por completo da nossa vida. Que nesse momento onde tua palavra será aberta, que ela venha falar profundamente ao nosso coração, para que a gente saia daqui entendendo a tua vontade, não aquilo que a gente queria. Por favor, fale hoje e sempre com a gente. Em nome por amor de Jesus. Amém e amém, Senhor. Se você aí tem suas Bíblias aí na sua mão, abra lá o Evangelho de João. João capítulo 6. João é um evangelho diferente daquilo que a gente pelo menos conhece, né, dos três evangelhos. João, ele tem uma preocupação de não somente de narrar os fatos, mas também de colocar numa perspectiva para que aquelas pessoas que não tiveram contato com os apóstolos, com Jesus, compreendam melhor. É por isso que João, no Evangelho de João, a gente tem relatos mais extensos, né? E por assim a gente vai ver que João ele tem essa preocupação de tentar mostrar Deus, Jesus, uma perspectiva que as pessoas consigam entender. E aí a gente tem um relato no capítulo 6 que todos os evangelhos vão tratar. Foi algo tão marcante no ministério de Jesus, a multiplicação dos pães, que todos os evangelhos eles tratam. Todo mundo queria falar desse episódio do ministério de Jesus. No capítulo 6, versículo 66, já lá para o finalzinho do capítulo, a gente tem aqui algo interessante. Todos encontraram? Ok? Podemos ler? Diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que Jesus fez para muitos daqueles que andavam com ele o abandonassem? O que Jesus provocou aqui que muitos não ficaram satisfeitos? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Muitos, né? Jesus tinha muitos discípulos. Os evangelhos vão tratar, e para todos aqueles que entenderam Jesus como mestre, denomina aqueles que o seguiam como discípulos, mas ele tinha mais próximo ali os 12. E aí acontece algo aqui no versículo 66, que ele fala com aqueles que seguiam ele, com os discípulos. E eles não ficaram felizes com o que Jesus disse. Para a gente entender melhor o contexto, a gente volta lá para o capítulo 6, bem lá para o começo. Na verdade a gente está no capítulo 6, mas bem lá para o começo. Lá no versículo 2, a gente vai entender um pouco do contexto, do porquê aqueles que seguiam Jesus deixaram de seguir. No versículo 2 diz o seguinte, que seguia numerosa multidão, porque já tinha visto os sinais que ele fazia. Olha só, presta atenção nessa palavra aqui, sinais. Numerosa multidão seguia por causa dos sinais. Quando a gente vai lá para o versículo 13, a gente vê lá agora os discípulos que
tem os cestos, recolhem todos os pães que sobraram. No versículo 14, a gente vê que, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. A gente tem os sinais que lá remetia a cura. E agora a gente tem um sinal, que é a multiplicação dos pães. E o povo agora vê tudo isso e diz: é esse daí que é o profeta. E de quem é esse profeta? Quem é que está tratando aqui? O povo. É a ideia, quando Moisés está perto de morrer, ele diz: olha, virá outro profeta muito maior que eu. E quando ele vier, vocês têm que dar ouvido a eles. E agora o povo vê esse alguém que cura, esse alguém que realiza vários milagres, que multiplica pães, peixes, e diz: esse é o profeta, é esse que deveria vir ao mundo. No versículo 15, olha só o que diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de proclamar o rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Abre um parênteses aqui. Eu acho interessante essa parte aqui desse versículo 15, porque diz o seguinte, até parece meio estranho, né? Queriam forçar Jesus a ser rei, e Jesus ele se retira e vai se reforçar a sua identidade com o Pai. Sabe o que isso ensina para mim e para você? De que toda vez quando as pessoas quiserem rotular a gente com algo que a gente não deve ser, ou com algo que a gente não é esse o momento da gente colocar nosso celular no modo avião e reforçar nossa identidade com Deus. Todo o período aqui que Jesus, todo momento que Jesus, a multidão tentava fazer de Jesus aquilo que ele não era, ou aquilo que ele não deveria ser, Jesus ele se retirava do povo e ia reforçar sua identidade com Deus. A gente vive um momento onde é muito difícil, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é de direita, ou você é esquerda. E as pessoas vão rotulando a gente, colocam dentro de uma caixinha, e a gente tem que ser aquilo. É nesse momento que a gente deve reforçar nossa identidade com Deus, nos afastar, buscar Deus em oração para reforçar nossa identidade com Ele. E é isso que Jesus faz. E o povo tenta proclamar Ele rei. E Ele vai reforçar sua identidade com o Pai. E aí a gente vai, tem aí aqui a partir do versículo 17, né, os discípulos que ficaram ali, agora eles vão atravessar o mar, que é um grande lago, né? Vão atravessar, e durante aí esse período, esse tempo que eles estão atravessando, eles se deparam com algo vindo em sua direção. E quem era esse alguém? Era Jesus. Só que eles não sabiam que era Jesus. E aí eles começam a se perguntar, e eles começam a ter medo, e aí Jesus, olha só o que ele fala: não temam, sou eu. O sou eu é muito próprio, né, do português. Hoje, quando a gente liga, já é mais fácil, né? Antes nem tanto, mas se alguém liga e fala para você: oi, e aí, tá tudo bem? Quem é? Ah, sou eu, ora. Mas sou eu. É muito próprio da gente. Quando a gente vai para Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, a gente vê lá quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente. E aí ele diz lá, né, para ele ir para o povo, para a libertação do povo. E ele diz: tá, mas e aí quando perguntarem quem me enviou? E aí o que é que ele diz? Diz que o eu sou te enviou. O eu sou? O eu sou. Eu não era, eu não fui, eu não vou ser, o eu sou. Ah, eu sou o que sou, pronto. O nome não encaixa, é muito grande. E ele diz: eu sou. E aí, o que acontece? É que eles atravessam. Só que aí, quando a gente vai um pouco avançando nos versículos, lembra que Jesus ele vai reforçar sua identidade com o Pai. Ele primeiro vai, depois os discípulos eles saem, e a multidão está ali. E no dia seguinte,
eles ficam se perguntando: cadê aquele nosso mestre, aquele que a gente quer proclamar rei, aquele que faz milagres? E aí eles vão à procura e eles dizem: talvez os 12 lá, que são mais próximos dele, talvez saibam onde ele está. E o que é que eles fazem? Eles atravessam. E aí olha só o que diz aqui no versículo 25 do capítulo 6. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Sabe, Jesus é maravilhosamente incrível de muitas maneiras, né? E pelo fato de Jesus ser incrível, dele saber o que passa no nosso coração, ele também se dá o direito de dar algumas respostas. Fico imaginando se fosse eu aqui, nessa situação. E a gente é complicado, né? A gente diria: de vez em quando eu ando sobre as águas e faço isso e opero alguns milagres. Jesus, ele diz: olha, vocês, é bem verdade que vocês estão aqui, não é porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram os pães e se fartaram. Vocês não viram os sinais. E agora a gente entra aqui no conflito. Eles viram ou não viram os sinais? Eles viram. Eles viram os sinais, só que eles não estavam entendendo. O que é um sinal? Um sinal, ele indica para algo muito maior, não é verdade? Se a gente está indo numa estrada aqui e a gente tem um hospital a 5 quilômetros, se você ficar ali debaixo da placa, nunca vai chegar. Porque um sinal, ele indica para algo maior do que ele mesmo. E aqui, Jesus, ele estava tentando mostrar isso para aqueles que estavam acompanhando. Há um provérbio chinês, porque quando a gente não sabe de quem é, a gente diz que é chinês, né? Tem muita gente na China, não pode ser que é de lá, senão é de outra pessoa. Mas diz que o sábio, ele aponta para as estrelas, mas o tolo só consegue ter atenção nos dedos. Jesus, ele estava dizendo aqui, tentando mostrar de que os sinais eram parte, mas não eram todo. Os milagres que ele realizava eram parte, mas não eram todo. E quando a gente vai de novo para Êxodo, quando a gente vê Moisés, quando ele é imbuído, ele é colocado em um ambiente de sinais, e diz: olha, Moisés, joga o cajado no chão. E ele joga, e o que é que o cajado transforma? Em uma cobra. E aí ele pega e vira de novo o cajado. Ele diz: olha, joga água, e aí a água em sangue, põe a mão no peito. Ele fica leproso. Acho que disso ele não gostou tanto, né? Mas ele diz assim: olha, isso é para que reconheça de que tu é enviado de Deus. Sinal no Antigo Testamento, os sinais do Antigo Testamento mostravam a prova de autenticidade daquele que é enviado de Deus. E ele está falando aqui de que eu fui enviado de Deus. Eu que não, sabe, não é somente sinais, sou eu aqui que fui descido do céu. Foi Ele que me enviou. O Deus que me enviou, o Deus Pai. E aqui quando a gente vai ver, avançando um pouco mais, no versículo 28, diz o quê? Que eles dirigiram-se e perguntaram: tá, mas multiplica de novo pães aí, vai. Faz um milagre pra gente. E o povo é ousado, né? Porque, olha só o que diz mais lá na frente, no versículo 31. Os nossos pais comeram maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E sabe o que está acontecendo aqui? É o povo olhando para Jesus dizendo: ah, tá, mas o Senhor multiplicou o pão que já existia. Mas Moisés, Senhor, cara, porque ele fez pão cair do céu. Que povo ousado, né? Aí, agora está ficando complicado aqui a cena. Está prestando atenção aí? Está ficando dramática a cena, porque também aí Jesus vem e diz: ah, é? Mas chama aí teu biso, chama teu vô. Ah, não tem, né? Porque o pão que eles comiam de Moisés ainda era pão que dava para a morte, levava para a morte. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, aquele que participar de mim, esse não morrerá.
E aí Jesus ele vai agora tendo um discurso forte. Jesus ele vai tendo um discurso forte, aí ele diz: olha, aquele comer de mim e beber do meu sangue, esse viverá. E aí eles: Senhor, mas que negócio é esse de beber de sangue? Agora a gente estava falando de pães. Mas eles estavam entendendo o que Jesus queria dizer. Jesus estava querendo dizer de que a experiência deles não podia estar nos sinais, nos milagres, mas deveria estar nele. E hoje a gente resumiu a experiência cristã em algumas coisas que a gente não deveria. E hoje a igreja lida com algumas insuficiências. Pelo fato da gente não reconhecer mais Jesus como sendo suficiente, a gente resumiu a nossa experiência cristã em algumas coisas. A primeira é: a gente tenta expulsar o diabo de tudo quanto é coisa. Porque a gente viu o diabo na TV, porque a gente viu o diabo no livro, porque o diabo ele tenta... Marca um JA, sábado à tarde, a gente vai estudar as cartas de Romanos, não vê ninguém. Agora fala que vai vir um satanista, e um ex-satanista, que isso aqui, uma mensagem subliminar, agora lota a igreja. Porque, já ouviu isso? A gente tem que conhecer as estratégias do inimigo. E a gente conhece tantas estratégias do inimigo e o nosso exército a gente não conhece. Porque a gente não entendeu que Cristo é suficiente. Pelo fato de a gente não entender que Cristo é suficiente, a gente agora tenta aplicar nisso tudo e resumimos a nossa experiência a expulsar o diabo de tudo quanto é coisa. E a segunda é que a gente agora também passamos a entender, pelo fato da insuficiência do Cristo existir em nós, a gente resumiu também a experiência cristã na gestão de pecados. É eu acordar e fazer de tudo para eu não pecar durante o dia. E se eu pecar demais, eu não tenho coragem de chegar no final do dia e orar, porque eu estou com vergonha de Deus. E a gente passou a não entender de que Deus é suficiente, Cristo é suficiente, e que não é eu pecar menos ou pecar demais. Claro que também a gente não vai se jogar no pecado, mas se a gente errar, a gente tem Jesus, porque Ele é suficiente. E outra coisa que a gente faz é ficar pedindo milagre, porque a gente quer isso e pede aquilo, e não é errado. O ruim é quando a gente só vive em função disso. E para a gente que vive em função de milagres, a vivência em função de milagres é muito frustrante. Porque nem sempre vai ter pão multiplicado. Porque nem sempre aquilo que a gente vai querer vai ser concretizado por Deus. E aquele povo está diante dessa situação. E aí Jesus deixa de ser suficiente. Quando a gente vai ver, a gente também lida com as insuficiências. A igreja lida com essa dificuldade hoje da insuficiência. Primeiro que a gente tem a insuficiência do Cristo. A gente tem a insuficiência da palavra. A insuficiência do Cristo e a insuficiência da palavra. A gente só vai dar para trabalhar a insuficiência do Cristo, mas é algo difícil hoje, porque a gente deixou de reconhecer Jesus como suficiente. E quando a gente vai lá para o finalzinho, de novo, lá no capítulo 67. Olha só o que diz lá. Algo interessante. Porque tem um climão aí. Sabe daquele almoço de família onde alguém comenta algo que não deveria comentar? E aí fica aquele climão e aí alguém corta o silêncio, sabe? Ah, mas fui eu que fiz a maionese e tal. E, não. Pois é algo assim que está acontecendo aqui. Acontece que todos foram embora, Jesus aí ele vira para os 12 e diz: vocês ficaram, né? Porque veja, Jesus não pediu para ninguém ficar. Aí ele diz: os 12 ficaram. E vocês não vão se retirar? Vocês vão ficar aqui? Quando Jesus fala isso, ele está dando a oportunidade para Judas ir. Era esse momento para Judas ir embora. Mas Judas não vai. E aí vem Pedro, né? Pedro é todo corporativo, Pedro é incrível. E às vezes a gente malha muito Pedro porque aquilo que está no espelho, né? A gente é Pedro cheio de erros e tal, e a gente não gosta às vezes do que é muito parecido com a gente. Mas Pedro é alguém incrível. E aí ele diz: Pedro é todo corporativo. Não, Senhor.
Para onde nós iremos? É só tu que tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Jesus fala amém? Amém nada. Um de vocês é o diabo. Jesus. E Pedro está rasgando o coração para Jesus, e Jesus fala isso. Mas um de vocês é o diabo. De quem ele está falando? De Judas, que era para ele ter saído. O que acontece é que nesse momento, quando Jesus ele olha para Judas, e Judas não sai, porque Judas ele esperava um Jesus para agora. E assim como a gente viu lá que Jesus não ia ser rei daqui, porque ele não se assenta em trono de César, uma vez que ele não se assenta em trono de César e Judas está esperando um Jesus para agora, os planos de Judas começam a ser frustrados. Porque Judas ele olha para Jesus e diz: esse é o Jesus ideal para ser rei, é um Jesus que multiplica pães, é um Jesus que cura. Judas esperava nesse momento que Jesus fosse sentar no trono de César. E ele, como sendo amigão aqui de Jesus, ele sentaria ao lado. Já pensou sendo ministro da economia? Judas Guedes, né? Era isso que ele esperava, mas agora Jesus vem com esse discurso e quebra todos os planos de Judas. Porque todo mundo foi embora, Jesus está perdendo a popularidade e Judas queria isso. E aí vem Pedro e fala esse discurso, diz esse discurso de que tu és santo de Deus. Só que não foi Pedro que falou a primeira vez isso. Marcos, no capítulo 2, Jesus está numa sinagoga, e um homem com espírito imundo se levanta e diz: o que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Bem sei que tu és filho de Deus, és santo de Deus, e vieste para atrapalhar-nos. Na boca de Pedro, Jesus é um Jesus que não precisa fazer nada. Na cabeça do diabo, Jesus é um Jesus que veio para atrapalhar. Para Judas, Jesus estava atrapalhando os planos dele, porque ele queria um Jesus para agora. E Pedro disse: Senhor, não precisa fazer milagres. Se a gente tiver o Senhor aqui, o Senhor é suficiente. E Pedro, ele faz isso incrível. Mas Pedro nega Jesus depois. Às vezes a gente aprende o negócio da semana e quando vai ver a gente está fazendo tudo errado de novo, né? Mas Pedro entende de que ele é suficiente. Mas Judas não havia entendido. E a gente lida talvez com isso hoje, com a insuficiência do Cristo. Eu não sei o que você precisa para agora, para hoje. Mas aquele que foi ao céu, e Efésios diz isso no capítulo 4, né? Encheu todas as coisas. É o Deus que é o mesmo Deus de hoje e pode nos oferecer tudo.
de que Jesus não só trazia a cura, mas Ele era a própria cura. Ele não trazia vida, Ele era a própria vida. Que nessa noite a gente possa entender isso. A gente vai cantar um hino agora, reconhecendo que só em Jesus a gente tem a esperança. É só Jesus que pode saciar os nossos desejos mais profundos. É só Jesus que pode nos dar vida em abundância. Nesse momento eu quero que você pense em algo muito, muito próprio de você. Não sei se é os seus filhos, não sei se é a faculdade, não sei o que é. Mas pense em algo muito, não pense em muita coisa, pense em 2, 3 coisas, tá bom? Que você quer que amanhã, por exemplo, você acorde e tenha, não sei. Mas nesse momento, quando você ouvir essa canção, medite e ore a Deus por isso. E aí logo em seguida nós vamos orar a Deus. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti.
Jesus, só em ti a minha alma se fartará, só em ti, só em ti, meu Jesus. Que só em Ti, Senhor, a gente possa, nossa alma pode ser saciada. Você pensou aí em algo? Pensou em algo em especial? Construção da família, um projeto que você tem. E também quando a gente vai olhar melhor para o capítulo 6, estudar mais a fundo, a gente vai entender de que muitos foram sem pães para casa. E aí, como eu falei, eu já não sei. Mas eu também não quero que você saia desanimado aqui. Mas tendo a certeza de que Ele pode prover todas as coisas. Seja qual for a sua necessidade, Ele sabe. A fé mais nobre não é aquela que alcança milagres. Às vezes a gente fala muito das pessoas, né, que têm fé e o indivíduo tem muita fé porque alcançou tal coisa. Mas a fé mais nobre, a fé mais madura não é aquela que alcança o milagre. Mas é aquela que sobrevive à ausência de milagre. Você está preparado para a oração de agora? A oração de agora é dizer: Senhor, olha, está aqui meus planos, eu te contei. Mas agora, se o Senhor quiser frustrar meus planos, fique à vontade. Se o Senhor não quiser realizar um milagre, fique à vontade, porque eu já tenho a Ti. E só o Senhor, só Tu és suficiente. Que nossa esperança possa estar nele. Porque tudo aqui nessa terra, embora a gente tenha os confortos e tal, e as coisas, o túmulo leva. As coisas vão embora, a vida é tão frágil. Mas se a gente reconhecer que Jesus é suficiente, aí a gente estará seguro nos seus braços. Oremos. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é suficiente. Se hoje a gente não tiver os milagres dos pães, só o Senhor já é suficiente para nós. Se a despensa estiver cheia, louvado seja o teu nome, mas se estiver faltando, louvado seja o teu nome, porque a gente reconhece que o Senhor é suficiente. Não nos falta mais nada, porque a gente já encontrou vida em Ti, e a gente não encontrou qualquer vida, a gente encontrou vida em abundância. A gente não precisa de mais alguma coisa, porque só Tu tem as palavras de vida eterna. O Senhor é santo de Deus, e o Senhor vieste ao mundo para nos salvar, não somente para dar um pão que logo daqui a pouco dá fome de novo, ou nos conduz ainda para a morte. O Senhor veio como sendo o pão da vida, e que a gente possa participar, ó Deus, do Teu reino, comendo da Tua carne, bebendo do Teu sangue, reconhecendo de que o Senhor é Deus, e morreu por nós. O Senhor tinha tudo no céu, renunciou tudo para vir morrer por criaturas tão pequenas. E nos perdoa porque às vezes a gente só tem olhado os sinais, mas não temos entendido de que os sinais indicam para coisas muito maiores. Não é só sobre milagres, não é só sobre pão multiplicado. É sobre o Senhor ter vindo e ter participado do nosso meio, sendo o próprio pão da vida. Aqui a gente entrega nossos planos a Ti, e se o Senhor quiser frustrar, Pai, frustre. Se o Senhor não quiser operar um milagre, está tudo bem. A gente quer a cura, a gente quer a restauração da família, a gente quer que algumas coisas aconteçam, e a gente quer do nosso jeito, mas se não for do Teu jeito, está tudo bem, o Senhor é suficiente.
E que a gente possa ter a certeza de que o Senhor não somente traz a cura, mas o Senhor é a própria cura. De que o Senhor não traz a vida, mas o Senhor é a própria vida. E nós teremos a vida em abundância se confiarmos em Ti. Por isso que agora nós voltamos para as nossas casas. Talvez, com as mãos vazias, mas com o coração cheio de Ti. É por isso que nós oramos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos.